Boa tarde, amigo. Donos da Bola desta quinta-feira entrando no ar com muitas informações. É quinta-feira de rodada do Campeonato Brasileiro, rodada importante. E vamos direto ao palco do jogo que será mais emocionante para o futebol do Rio Grande do Sul. Internacional e Ponte Preta. Lá no Beira-Rio está o repórter Gustavo Berton e o seu primeiro destaque. Boa tarde, Berton. Tudo bem, Meneghetti? Boa tarde para você. Já estamos aqui no interior do estádio Beira-Rio. Daqui a pouquinho o torcedor do Inter, claro, começa a chegar. Já há uma movimentação do lado de fora. Chove nesse momento por aqui, atrapalhou um pouco a presença do público que vem um pouco mais cedo. Mas já o torcedor do Inter começa a sua movimentação em torno desse grande jogo que o Inter tem pela frente. Daqui a pouquinho mais informações daqui, Meneghetti, eu volto com você. Valeu, Gustavo Berton. O Grêmio está atento e é na final da Copa do Brasil, o primeiro jogo na próxima semana. Hoje tem um test drive contra o São Paulo e lá na capital paulista está o Bruno Ravazoli nos trazendo informações do Grêmio dentro de campo. Bruno, boa tarde. Tudo bem, Meneghetti? Boa tarde, um grande abraço a todos. O Grêmio enfrenta o São Paulo às 7h30 da noite no Morumbi. Último compromisso dos titulares antes da primeira partida da final contra o Atlético Mineiro. O técnico Renato vai escalar o que tem de melhor. Kahneman, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, é desfalque. Por outro lado, Edilson retorna. E tem o Grêmio jurídico também. O Grêmio vai reverter, já está tudo sendo encaminhado para o Grêmio reverter esta perda de mando de campo esdrúxula que lhe foi imposta ontem pelo STJD. Na redação, com essas informações, está o Simon Bianchini. Simon, boa tarde. Boa tarde, Meneghetti. Boa tarde a todos que estão nos assistindo nos Donos da Bola. Ontem uma decisão que pegou todo mundo de surpresa. O Grêmio não tinha ao menos a ideia que seria punido pelo menos com perda de mando de campo no STJD pela invasão da Carol Portaluppi após a classificação contra a equipe do Cruzeiro há 2 semanas. Pois então, na terceira Câmara Disciplinar do STJD, teve uma votação e o Grêmio foi punido ontem e perdeu o mando de campo da partida da volta contra o Atlético Mineiro no dia 30, a grande decisão que seria na Arena. Claro, hoje a decisão indica que o Grêmio vai ter que mandar esse jogo a 100 quilômetros do palco da Arena. Quer dizer, teria que mandar ou em Caxias ou em Pelotas, dependeria dessa situação. Pois então, ontem na Rádio Bandeirantes nós conversamos com Sérgio Martinez, que é auditor gaúcho, trabalha há mais de 40 anos na Justiça Desportiva e ele foi o último a votar. Quando chegou a votação nele, já estava 4-0. Ele votou só pela multa. Foi o único a votar só pela multa. Os demais auditores votaram encaminhando a perda do mando de campo do Grêmio contra o Atlético Mineiro. A expectativa do jurídico do Grêmio é a reversão quanto a isso. Mas tem um fato novo, uma novidade de agora a pouco. O site Terra consta já no seu site oficial aí, Superior Tribunal de Justiça Desportivo, o STJD, vai manter o jogo da final da Copa do Brasil em 30 de novembro na Arena do Grêmio. O anúncio da medida vai ser feito ainda hoje, ou no máximo até amanhã, pelo presidente do tribunal, Ronaldo Piacente Botelho. Segundo o Terra apurou, ele já comunicou a seus pares que acatará o pedido de efeito suspensivo protocolado pelo Grêmio, que deve ser feito a qualquer momento, segundo o advogado do clube, Gabriel Vieira, em contato com a Rádio Bandeirantes. E eu tenho que saudar aqui, Ribeiro Neto, o retorno à nossa convivência, pelo menos no dia de hoje. Não, desta ilustre figura que durante 10 anos fez parte deste time aqui, a voz gremista do nosso programa, que precedeu o Bellini, o Ruschel, Antônio Carlos Maineri. Maineri, obrigado pela tua presença. Eu que agradeço retornar aqui, me proporcionar essa ambiência em relação aos colegas que estão aqui. O novo programa, para mim, é novo. Mas, de qualquer forma, registrar que eu fico muito feliz em voltar aqui e visitar os amigos. E já chega com o Grêmio finalista da Copa do Brasil e com essa ingresilha aí. Tu acha que foi grave essa invasão da Carol Portaluppi, Maineri? Olha, tem que se elogiar. É uma situação que... a gente está acostumado àquele macharedo dentro do campo, entrou uma beleza. Bando de homem feio, né? Claro, entrou aquela beleza. Evidentemente tem uma irregularidade, eu não vou afastar isso. Mas o fato em si jamais pode ser conceituado como grave. É uma coisa, é incrível o que o STJD faz com o Grêmio. Isso aí eu só quero fazer um registro importante aqui, porque o próprio Nestor Rain, que tem problemas lá, né, em relação ao STJD, eu acho que até ele não deveria ter ido lá, porque mesmo sendo um tribunal novo, porque ele foi renovado agora, seus membros agora foram recém-nomeados, até o Sérgio Martinez, que tem uma longa carreira aqui, que é o único 40 anos de TJD. TJD, foi para lá agora, foi nomeado, indicado, creio que pela OAB, mas os outros, eu acho que é tudo novato, tudo neófito, tudo sem condição e quiseram exatamente aparecer, quiseram ser o protagonista
E eu volto a dizer a minha frase, lugar de estrela é no céu. Se tiveram a oportunidade de aparecer, quiseram brilhar. Mas nesse caso, Manieri, eu entendo, assim como tu colocas, que o SJD quis aparecer e realmente conseguiu aparecer. Porque foi algo que causou estranheza, e imagino que até na torcida do Atlético Mineiro, que é rival do Grêmio nessa decisão de Copa do Brasil. Pois bem, neste caso, é mais do que um tiro no pé. Porque eu acho que a própria imagem do STJD, ela foi maculada, ela foi manchada com essa decisão. Ela é tão absurda, ela é tão esdrúxula, que eu acho que um e-mail do Grêmio repara. O Grêmio não precisa se preparar, contratar o melhor advogado do país. Quem era o advogado do nosso tempo lá? O senhor aquele... Valete Perry. Valete Perry, contratar o Bambambam. Tá entre nós ainda, tá vivo, né? Tá. É um gênio lá do STJD, dos tribunais. O Grêmio não precisa fazer mais do que pegar um estudante que está ali entrando no primeiro bimestre de faculdade, uma boa faculdade, faz um arrazoado que vai liberar, gente. Só tem uma coisa, eles não sabem ler. Onde é que é grave uma senhora entrar a passos lentos? Não é uma senhora, é uma gata, moça. né? Garota. E bonita, por sinal. Uma gata, uma garota. Uma gata. É uma senhora. É um broto. A senhorita, tá bem? Então, olha ali, ó. Isso aí, olha o risco. Meu Deus do céu, quantos eles vão matar ali? Não tem. O troço é tão ridículo que não dá nem pra... Mas deixa eu fazer um breve comentário. Primeiro, saudando a presença do nosso amigo Manieri aqui, da qual eu, como telespectador da Band, muito admirei o trabalho dele aqui junto com o Quando Luiz ele estava Fernando no Grêmio lá, ganhando o Grenal de título, tu ficava indignado. Não, aí ficava, né? Mas é normal. A amizade de vocês acaba até o primeiro Grenal. Eu acho que a imagem que pesa mais nessa questão não é a questão da entrada do gramado. Foi quando o jogo ainda estava... Ela já estava no reservado. Ela estava na Casa Mata. Na Casa Mata. Eu acho que ali foi o fator grave que surpreendeu até o segurança do Grêmio nesse sentido. E você tá Agora, dizendo uma coisa. eu acho ridículo a posição do STJD de tirar mando. de votar em 100%, né? 100%. O doutor Sérgio Martinez votou por uma punição Sabe de por que 15, eles estão 30 mil reais. preparando? E agora o Grêmio pede como é que chama? Efeito suspensivo. Um efeito suspensivo, eles já anunciaram que terá um efeito suspensivo. Eu acho uma novela idiota. É constrangedor, né? Eu acho que é um O constrangimento. presidente do STJD vai restabelecer o conceito daquele judiciário lá. Porque o Grêmio foi enquadrado e a penalidade prevista por esse enquadramento era apenas multa. É no meio do julgamento Um cearense. que se deu. dá uma guinada, um cearense dá uma guinada e outros resolve recuam. enquadrar num outro dispositivo que nem a Procuradoria, não é mais o Paulo Schmidt, mas nem a nova Procuradoria enquadrou. Cabe salientar que esse radicalismo aconteceu conosco, eu vice-presidente de futebol em 2012, vocês devem lembrar muito bem que as cabines de imprensa eram aquelas cabines de madeira no gramado e nós ficávamos encostados na grade para conseguir assistir o jogo de pé. E quando nós fazíamos isso, o pessoal da federação pedia para que nós entrássemos para dentro das cabines de madeira, porque não podia ficar ali. Nem nós, como Agora tem diretores uma de coisa, futebol. ontem, no meu comentário na Rádio Bandeirantes, eu disse o seguinte, ó, o Grêmio vai utilizar e tem que utilizar isso como uma grande alavanca motivacional. Eu até brinquei no Twitter, fui torpedeado, porque pensaram uma frase do meu comentário, dizendo assim, tomara que não reverta, porque aí o Grêmio vai engolir o Galo. O Grêmio vai não se sentir, penso assim, Ribeiro, o não Grêmio vai penso se assim. sentir tão atingido, tão maltratado, que vai usar isso como uma força para empurrar o Atlético para dentro do gol. Eu não quero acreditar em má intenção, eu quero acreditar em amadorismo, em incompetência. Eu acho que eles foram incompetentes. Acho que o Manieri tem razão, que tem um pouco de querer aparecer, querer ser estrela, mas eu estou mais para a linha do amadorismo, da incompetência, do que da má intenção. Nós temos ali o vice-presidente jurídico do Grêmio, Dr. Nestor Raik, com quem a gente vai conversar agora, para tentar entender como é que o Grêmio leu isso, interpretou isso e qual é o próximo passo. Dr. Nestor Raik, boa tarde. Boa tarde, Meneghetti. Boa tarde a todos os amigos da mesa e uma saudação muito especial ao Dr. Manieri, de relevantes serviços prestados ao Grêmio, inclusive na direção do departamento jurídico do Grêmio. Estamos aqui com o Manieri, com o Luciano Davi, com o Rec e com o Ribeiro Neto. Em primeiro lugar, eu queria essa manifestação Davi, conosco. Oi, Nestor. Não, cumprimentos a todos. Tá bom. Eu lhe ouvi ontem na Rádio Bandeirantes e queria lhe perguntar como é que o Grêmio recebeu, com que surpresa, que tamanho de surpresa o Grêmio, que em outros momentos também foi injustiçado por esse mesmo tribunal, embora com outros julgadores, com outros auditores, em outras câmaras, mas o Grêmio já foi injustiçado outras vezes. Como é que o Grêmio recebeu essa informação ontem? Bem, o Grêmio, como é tradição, assume a tribuna na defesa dos seus casos, não com tese mirabolante. Nós procuramos defender a ideia de que foi algo errado, algo não permissível, me parece uma obviedade,
que alguém ingressasse no campo de jogo sem a devida autorização, sem estar devidamente credenciado. O Grêmio assumiu esta condição e esse problema que ocorreu conosco da tribuna. Nós temos lá nossa preparação de compliance, todos os funcionários do Grêmio, inclusive o treinador, recebem esses manuais com instruções, inclusive em relação a casos como este, e nós da tribuna referimos esse, como no caso anterior do Edilson também não se tentou ali tese mirabolante, se diz que realmente o jogador estava errado e recebemos a penalidade compatível. O que surpreendeu nos julgamentos? E quero desde já, vamos dizer assim, para que não pare qualquer dúvida em relação ao doutor Martinez, que conduziu o julgamento com tranquilidade. A Procuradoria não pediu a condenação do Grêmio com esta severidade. Ele tentou fazer com que a comissão retornasse a um juízo lógico em relação a essa questão. Nós esperávamos uma punição, mas, obviamente, num tribunal que trata todo dia de xingamento de juiz, de problemas com torcida, de violência dentro de campo, imaginar que uma menina que erroneamente entra no campo, depois que o espetáculo acabou, não traz prejuízo para o espetáculo, não vai interpelar o juiz, não vai interpelar jogadores, ter uma punição de perda de campo de uma final, o que faria então o tribunal no caso de um Corinthians e Flamengo, onde uma pessoa morreu, interdito o estádio por um ano? E essa mesma terceira comissão disciplinar, há uma semana atrás, num jogo de Série C, ABC e Botafogo, houve uma invasão de campo, comemoração de torcedores, que é uma coisa que é muito mais punível do ponto de vista da ordem do jogo, do espetáculo, não é? A comissão resolveu multar o clube em R$ 1.500. Então, realmente, foi uma decisão recheada de preconceito, referindo que a filha do Renato, a Carol, era jornalista, que era midiática, que o Renato era midiático no tempo do Fluminense, que ele usava uma bandana, que ele fazia propaganda para aquela churrascaria Porcão, quer dizer, umas coisas que são razões de decidir completamente alheias ao caso. Então, o Grêmio vai atacar realmente o que tem de esdrúxulo essa decisão, que revoltou não só aí o Rio Grande do Sul, mas revoltou o Brasil. Não ouvia uma voz que concordasse com a dosimetria dessa pena e com a forma como ela como ela foi lançada ao Grêmio, trazendo turbulência, preocupação, mas como foi protocolado o recurso por volta de 10 minutos, nós esperamos que ainda hoje à tarde a gente tenha uma decisão do auditor do Pleno que será sorteado para que examine esse pedido de efeito suspensivo. O Ribeiro, doutor Nelson Rai, pois não, Ribeiro. Está pipocando aí pela internet essa informação de que já há uma previsão de reversão dessa, ou do efeito suspensivo ser acordado. Site Terra bancou, né? O Grêmio já tem alguma informação de bastidor de que isso vai realmente acontecer? Não, nenhuma informação, até porque seria um despautério que já adiantasse o que vai acontecer. São meras especulações, não é que se permite a quem trata desse tema, mas nós temos que esperar e ver o exame tranquilo do recurso, ver quem é qual o perfil do auditor que vai examinar. Eu não tenho essa impressão. Agora, que esta decisão causou desassossego ao presidente do tribunal, aos integrantes que são responsáveis do STJD, causou um espanto que acontecesse algo tão despropositado e tão fora da medida como isso. Mas eu não tenho nenhum indicativo de que será. Eu espero, pelas razões do Grêmio, que são razões de direito, o nosso direito é forte, eu espero, a concessão de efeito suspensivo. Agora, concessão antecipada, confesso que, sendo um advogado mais ou menos velho, nunca vi, né? Sempre tem que haver primeiro o exame da questão para depois haver o pronunciamento técnico do auditor a quem o caso for atribuído. Nestor, tem um outro artigo que diz que, com perda irreparável, o Grêmio poderia buscar até uma indenização se confirmassem essa bobagem, não é? Não, a perda irreparável do clube, está no recurso, seria uma série de consequências de prejuízos que o Grêmio teria com a não realização do jogo em seu estádio, né? Isso está elencado e estimado, né? Esse prejuízo, eu não tenho aqui agora os números, nós fizemos essa alegação também do prejuízo que nós teríamos, mas eu não espero e lanço todas as minhas forças, estou aqui com o Dr. Gabriel Vieira, de que nós vamos reverter esta situação, porque essas decisões, quando elas desbordam, assim, quando elas são exageradas, é como tudo na vida, né? O exagero acaba por ser barrado. E acredito que essa decisão
não deva prosperar e não deva prosseguir gerando esses efeitos. Mas causou, sem dúvida, prejuízo, causou inquietação, causou um enorme desconforto ao Grêmio. As pessoas também querem se preparar, ou de outros estados, gremistas que moram em outros estados e mineiros que querem torcer para o Atlético Mineiro para viajar, para vir ver o jogo, assistir aqui. E daqui a pouco, ontem, eu já recebi de gremistas que moram em São Paulo ou de torcedores do Atlético de fora questionamentos. Então não vai ser mais em Porto Alegre, onde é que o Grêmio vai jogar? Então o prejuízo ele acaba sendo rápido e imediato. Mas eu queria perguntar ainda para o vice-jurídico do Grêmio, que milita no futebol há muito tempo, se isso não tira um pouco também a credibilidade tanto do poder que está lá administrando o futebol brasileiro, como especificamente do tribunal, do STJD. Olha, sempre que uma decisão tem esse nível de contestação, esse nível de consenso contrário à decisão, algum prejuízo há de haver, porque a questão não foi bem examinada. Mas os auditores são seres humanos, trabalham lá pro bono, não tem nenhuma remuneração por isso, estão lá para ajudar o esporte, não é? Tem o direito de errar, e se nós obtivermos agora aquilo que desejamos, que é a concessão do efeito suspensivo, de parte do Grêmio, nós vamos nos satisfazer com essa questão. Não sei qual será a postura do jogador Renato, da sua filha, face às imputações que lhes foram colocadas como razões de decidir no bojo desse julgamento, que foram extremamente desairosas, extremamente preconceituosas em relação à pessoa dele. Nestor, é o REC de novo, só quero entender. Agora, isso é uma questão do jogador, não é uma questão do... Nestor, é o REC de novo, eu só queria entender o seguinte, o Grêmio pode pedir reparação, prejuízo, mesmo que haja reversão da pena? Não, seria comprar uma briga com o tribunal? Se o Grêmio reverter, se for concedido o efeito suspensivo, não existe prejuízo a não ser o incômodo, a inquietação de um dia. Não vejo nenhuma base legal para pedir qualquer tipo de reparação ao tribunal, porque o jogo vai se realizar a tempo e hora, a turbulência termina, não vejo como poderia subsistir algo. Poderia, talvez, se pensar em alguma medida se algum juiz se excedeu no trato ao Grêmio, mas na minha análise, que estava presente no julgamento, os excessos do tribunal ocorreram em relação à figura do nosso treinador e de sua filha. Acho que foram feitos comentários absolutamente deslocados de qualquer sentido para o deslinde da demanda. Isso sim. Agora, de parte do Grêmio, nós conseguimos a reversão hoje, vamos tocar a vida para frente, vamos preparar o jogo dia 23, o jogo do dia 30, que são jogos difíceis. Houve, inclusive, uma manifestação por parte do Atlético que não concorda com esse tipo de decisão, tornando acertada aquela nota oficial que o Grêmio fez quando partiu de um jornalista, óbvio que não da Band, uma tentativa de depreciar o Atlético Mineiro, que é um grande clube, um clube que está muito bem colocado no Campeonato Brasileiro, que tem um time muito qualificado. O Grêmio vai ter que suar sangue, como sempre, para tentar essa conquista, de forma que as pessoas que atribuem ao Atlético Mineiro, desculpe se tem alguém presente, o favoritismo do Grêmio, é porque realmente estão vendo o futebol de uma outra forma. Acho que o Atlético é um time muito qualificado e se o Grêmio conseguir vencer será fantástico para nós torcedores, que esperamos por isso, mas não é à toa que o Atlético tem o plantel que tem o banco de reservas que tem, vai ser um jogo muito, muito difícil. Vamos nos concentrar nele a partir de se hoje obtivermos esse efeito suspensivo. Uma última questão aqui que o Mainelli vai lhe colocar, por favor, doutor Nestor Raim. Nestor, uma dúvida, a questão de procedimento. Agora, com a tua entrevista, eu fiquei com uma indefinição. Quem despacha o pedido de efeito suspensivo é o presidente do STJD ou vai para um sorteio para um dos auditores? Essa é a minha dúvida. Vai para um sorteio, Maia. O presidente, inclusive, ontem, num debate, foi até uma coisa curiosa, aqui num debate na Rádio Globo, ele estava presente, conversei com ele no ar sobre esse assunto. Ele disse que quando ingressar o estádio do Grêmio, o recurso do Grêmio, ele estará presente, vai processar o sorteio e vai acompanhar este despacho. Doutor Nestor Raim, vice-presidente jurídico do Grêmio. Pois não? Doutor Nestor Raim, muito obrigado pela sua entrevista, pelas informações e que o Grêmio tenha sucesso e óbvio que vai ter nesta sua briga jurídica aí contra o STJD. Agradeço muito a oportunidade desses esclarecimentos à torcida. Um abraço a vocês e um ótimo programa.
Muito bem, aí está o sempre combativo Nestor Rain, muito calmo hoje, né? Hoje tá bem calmo. Muito calmo, né? Muito tranquilo, ele é muito combativo, Nestor Rain. Cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça. Tá bem. Vamos à redação. Alô, Simon Bianchini. Com a interatividade pelo Twitter, viu, Meneghetti? Donos da Bola RS, você procura lá, pode mandar sua mensagem, como fez o Rafael Kell. Tá dizendo o seguinte, Grêmio tem que contratar o advogado Fluminense e vai jogar as 2 partidas na Arena. O Rony Marques, uma vergonha STJD. Se fosse um clube pequeno, eles iriam manter a decisão, mas como é o Grêmio, eles retiraram. Brincadeira, tá dizendo. O Fernando Vanzetta, mais um final de temporada e o STJD tentando ser protagonista do futebol brasileiro, a interatividade pelo Twitter. E nesse caso sai manchado, sai maculado, fica em dúvida. Todo julgamento do STJD a gente vai esperar cobras e lagartos a partir de agora. Diga lá, Ribeiro Neto. Agora é a vez do Minuto Sky. Atenção, quem assinar a Sky hoje, com a oferta do dia, poderá escolher um pacote adicional grátis. As opções são pacote com todos os jogos do charmoso Gauchão 2017 ou pacote com a eletrizante Libertadores 2017. Lembrando que na Sky, tudo que rola no Muro da Bola, você pode assistir ao vivo. Marcelo Gama, né, vai contar mais detalhes. Marcelo Gama, é verdade que a oferta que estamos anunciando hoje, das ofertas que contemplam o futebol no Brasil e no mundo, é a mais econômica? Boa tarde, senhor Ribeiro Neto. Boa tarde a você, meu amigo, minha amiga. É verdade, gente. É o pacote mais econômico da Sky. Mas pense em economia mesmo, hein? Equivale a um cafezinho por dia para você ter tudo isso. E nós estamos falando em Brasileirão, reta final agora de 2016, mais todos os jogos de 2017, Copa do Brasil, campeonatos europeus. E, gente, tudo em imagem HD. Falando em HD, ligando hoje, mas tem que ligar agora, hein? Você tem 40 minutos. Nós vamos dobrar o teu poder de acesso. Sério? Você vai levar, Ribeiro Neto, 2 decodificadores HD, sendo que um deles é isento de mensalidade. E como o Ribeiro Neto falou, vai poder escolher, é um brinde, é de graça, o charmoso Gauchão 2017 ou a eletrizante Libertadores. Ribeiro Neto, uma coisa eu vou dizer. Diga. Quem tem a Sky não corre o risco de perder o mando de campo. Olha. Pode invadir o gramado de casa, o tapete, que não perde o mando de campo. Mas para isso, o Ribeiro Neto tem que ligar hoje, meu amigo. Vamos lá, você ouviu, é a oferta mais econômica. Juro para você, é econômica para dedéu, é fantástico. O Sky é você, sempre à frente. Olha o telefone aqui, ó, 0800 009 6969. Meneghetti, Sky, você sempre à frente, vai! Obrigado, Ribeiro Neto. Olha só, o Internacional faz mais um jogo de Copa do Mundo contra a Ponte e fica de olho no confronto entre Santos e Vitória. Sorrisos, ambiente tranquilo? Eu vou, tiro minha folga, dou uma relaxada, mas obviamente que o meu pensamento continua no Internacional, continua nas soluções ou nas indefinições ou nas dúvidas. Tu é assim, todos vocês são assim, o ser humano é assim. A atividade principal dele não sai nunca da mente dele. Ele pode deixar um pouquinho ali, né, guardar um pouquinho, relaxar um pouquinho, mas ele está sempre voltado ao seu trabalho, que é o que faz a gente seguir na vida. Não é mesmo fácil relaxar na zona do rebaixamento. E há 4 rodadas do fim do campeonato. É tanta pressão, chega até a confundir. Dentro dessa relação e dessa formação que tu viste na segunda-feira, se eu não me engano, não foi na segunda, foi na quarta. É porque a gente teve um feriado aí, né? Teve um feriado, a gente ficou... Foi na segunda, Celso. Aliás, a escalação ainda está indefinida. O provável é um time que nunca atuou junto. Celso Rotti está há pouco mais de 3 meses no Inter. E de lá para cá, pouca coisa mudou. Em termos de rendimento, não está legal, não. Eu esperava muito mais do que isso. Está longe disso, mas nós temos ainda mais 4 jogos. Vamos ver se a gente consegue dar uma melhorada em termos de resultado. Porque o que vale realmente, principalmente nesse momento, é ganhar o jogo, nem que seja de 0-0 no dito popular. É por isso que o jogo contra a Ponte Preta é encarado como o mais importante do ano. Vencer pode tirar o time do Z4. A diretoria fez promoção de ingresso e espera mais de 35 mil torcedores. Uma partida perfeita para os colorados teria uma boa atuação, a vitória, os 3 pontos e a fuga da zona do rebaixamento. Mas para ir atrás daquilo que quer,
o Inter também coloca nessa lista de desejos algo que não quer. Para isso, busca ensinamentos aqui mesmo, dentro do Beira-Rio. Qual colorado não lembra? Não lamenta aquela atuação contra o Santa Cruz. Há apenas 2 rodadas, aqui mesmo, em casa. Erramos muito coletivamente no gol do Santa Cruz, né? Não prestamos atenção, acabamos levando um gol primário. Então, o que nós temos que fazer é não perder a concentração no jogo. Isso é básico, é fundamental em qualquer situação. Então, amanhã, espero que a gente tenha aprendido com esse momento, aí, com esse jogo do Santa Cruz, para que a gente não repita mais, né? Então, tá aí. Não repetir aquele desempenho e o resultado contra o Santa Cruz. Ah, e se puder colocar mais um desejo na lista, que os sorrisos continuem, principalmente após o jogo. Fala lá, Ribeiro. Ah, sorrisos. Você deve ter reparado como eu tô bem, né? Como eu tô bonito, magro, esbelto, simpatia, assim. E isso tem, evidentemente, uma explicação, né? Porque eu tô de bem com a vida, tô forte, tenho energia, tô preparado, inclusive e especialmente para o jogo do amor. E por que isso? Com o ativo dá prazer e dá vitalidade, é ou não é, Luciano? É isso mesmo, Ribeiro. Olha, quem toma ativo fica assim como ele. Você vai ver que ele te dá energia, te dá pique na hora H. Então, se você é gaúcho mesmo, tem que comparecer em casa, tá? Fazer bem feita a coisa. Agora, você tendo o ativo, ele é o seu aliado, porque ele age rápido, é prático, eficiente e não vicia. E age por vários dias no seu organismo. E o grande diferencial é que é indicado para homens de todas as idades, porque não altera a pressão sanguínea, diferente dos outros. Então, faça o teste com ativo e veja que você vai dar um up, uma valorizada no seu potencial e, muito importante também, satisfazer a parceira. Ah, pois Porque, é. olha, quem não dá assistência abre concorrência, tá? Então, toma uma atitude agora e aproveite o nosso descontão nos pacotes promocionais desse mês. Primeiro pagamento, gente, só lá em 2017. Vai usar, vê que é bom e só depois você paga, tá? E a parcelinha a partir de R$ 21,42, é muito pequenininha. E a entrega ela é sigilosa, tá? Grátis para todo o estado. É só você ligar, não tem nas farmácias, é direto do laboratório para você no 30810700. A nossa central ela atende todo o Brasil. Então quem estiver assistindo pode ligar agora no 30810700 e mudar de vez a vida a 2. Brincadeira, eu tô demais. Ligue agora e na compra do ativo ganhe um super presentaço da Central. 3081-0700. Ativo! É você da Ativa sempre, Meneghete. Vem pra cá debater o Internacional, já tá o nosso colega da Band de São Paulo reforçando o nosso time, Gustavo Berton, de volta lá do Beira-Rio. Queria te perguntar, Berton, se pode ter surpresas nesse time do Celso Rotti ou se o William retoma a lateral direita. Pode ter surpresa sim, Meneghete. Boa tarde para você. Eu já tive a oportunidade de cumprimentar todo mundo aí durante a semana, você, o Ribeiro. Mas queria dar um abraço especial aí no Maineri, que esse time aí me faz lembrar lá o início do toque de bola, eu começando ainda, aprendi muito com todos vocês. Mas sentimentos à parte, saudosismo de lado, a gente vai passar para o torcedor do Internacional essas informações. O torcedor do Inter quer saber sobre esse grande jogo contra a Ponte. As surpresas podem acontecer sim. Na segunda-feira, o Celso Rotti até colocou um esboço de time, né? Do que ele pode colocar em campo com o Sacha, com o Valdívia, com o Vitinho na frente, com o Ceará fora, né? E aí o William voltaria para a lateral direita e justamente por isso o Valdívia voltaria ao meio-campo nessa vaga do William. Essa era a formação que a gente estava dando como quase certa para o time do Inter contra a Ponte. Mas o Rotti ontem na coletiva disse que essa é uma possibilidade de time. Ele até foi questionado em relação do porquê não o Alex, né? O Alex é um jogador que vinha também atuando ali no meio-campo. Ele disse que o Alex é, sem dúvida, um jogador importante, jogador de meio-campo, jogador de liderança, mas que ele precisa de alguma velocidade. E por isso ele testou essa formação com o Valdívia, com o Sacha e com o Vitinho. Bom, fica esse mistério aí. A tendência é mesmo que essa seja a formação do Internacional. Aliás, uma equipe que nunca atuou junta, seria pela primeira vez essa formação do Inter em campo, mas o Celso Rotti não deixou claro que essa será realmente a formação do Internacional. Nesse momento virou o tempo, viu? Tava uma temperatura bem amena, uma garoa agora um pouco mais forte aqui
pelos lados do Beira-Rio, ventando bastante, esfriou, mas eu acredito que isso não vá ser empecilho para o torcedor do Internacional vir ao Beira-Rio. A gente sabe que o torcedor do Inter abraçou essa causa, esse momento difícil com o Inter tem a terceira maior média de público do Campeonato Brasileiro, fez promoção de ingresso, a diretoria chamou o público, então mais de 35 mil torcedores são esperados aqui no Beira-Rio. Já tinha uma certa movimentação ali fora, a chuva clara atrapalhou um pouco, ó o vento pegando aí no microfone também, mas essa movimentação deve aumentar logo mais perto do jogo, obviamente, jogo das 9 horas da noite, importantíssimo, e não se fala em outra coisa dentro do Internacional, senão a vitória contra a Ponte Preta. Mesmo pensando no resultado do Vitória contra o Santos, enfim, o Inter só fala nessa vitória. E o clima ontem, Meneghetti, só para dar uma ambientalizada para o torcedor do Inter, embora o Roth falou que seja difícil relaxar num momento como esse, o clima ontem no treino foi bastante ameno, os jogadores até sorrindo, como a gente viu aí na reportagem, tentando tirar um pouco dessa pressão que é muito grande que envolve o time do Inter, Meneghetti. Antes de te liberar, Gustavo Berton, o Luciano Davi tem uma questão para você. Por favor, Davi. Tudo bem, Berton? Prazer estar falando contigo, retornando ao estado aí. A pergunta é a seguinte, tia, aproveitando a questão do fator surpresa. Aproveita que tu está no Beira-Rio, vai lá na Casa Mata do Internacional e vê se já não está colada a escalação lá, tia, porque eu tenho duas dúvidas com relação a essa escalação. Joga o William na direita mesmo ou existe a possibilidade dele jogar de volante? Davi, prazer também falar contigo. Pois vou dar uma entrada, vou ver se eu pulo aqui, sem causar prejuízo para o Inter também de vazão de campo, ver se eu pulo para dar uma olhadinha se a escalação tá lá. A gente não pôde ver os treinos táticos do Roth, né? Durante toda a semana ele realizou treinos fechados. Ele abria a primeira parte do treino, aquela parte do aquecimento, até a parte do rachão, mas na parte tática ele realmente fechava o treino para a imprensa. Então, por isso que eu falei que o time pode ter essas dúvidas. A tendência é sim o William na lateral direita. E aí o Valdívia fazendo essa função de meio campo. Essa é a tendência. Que está todo mundo colocando, todo mundo prevendo isso, que foi mais ou menos o treino que ele fez lá na segunda-feira. Mas, como eu falei anteriormente, o próprio Roth colocou isso em dúvida na sua entrevista coletiva ontem. Mas a tendência é essa sim, o William na direita, Valdívia fazendo a função de meio campo ao lado do Sacha, os dois jogadores com maior velocidade, e aí o Vitinho um pouco mais isolado na frente. É a tendência do Internacional para esse jogo. Obrigado, Gustavo Berton. Bom trabalho ao longo desse dia longo aí no estádio Beira-Rio. Obrigado, um abraço a todos. Aí o Gustavo Berton tá lá, atento, vigilante no Beira-Rio, para a Band Rio Grande do Sul e para a Band São Paulo, para o Band Esportes também. O Celso Roth, ele testa a paciência do torcedor e o saco, né? Porque não é possível. Vai fazer charme um dia antes da... É esse time mesmo, é o melhor que nós temos. Quando é que ele vai dizer isso? Ele não pode pensar que o Fabinho na lateral e o William no meio seja uma alternativa melhor do que essa. Nessa bancada aqui tem um grande amigo do Celso Roth, né? Eu ainda quero... Olha lá! Eu me acuso. Eu ainda quero ver a torcida do Internacional descerrando um quadro ou um busto, seja lá o que for, concedendo um título de sócio benemérito permanente para o Celso Roth. Sim, por causa da Eu estatística. ainda vou verificar isso em vida, e vai ser agora, no mês que vem, porque o Inter vai fazer 6 pontos, eu não tenho dúvida nenhuma. 6 pontos não dá, Maineri. Vai fazer 6 pontos, mas os outros são muito... O Figueirense eu vi ontem, o Vitória, né? Então não tem, já tem 3 caídos, como se diz, tá? América, Santa Cruz e o Figueirense. Vai ficar entre o Vitória e o Vitória é muito ruim. Tem uma sugestão para te dar na tua linha. O Internacional pode convidar o Celso Roth para ele ser conselheiro, porque se ele for conselheiro, ele não pode trabalhar no clube, porque não pode ter função remunerada. Resolve Pelo o menos problema. até onde eu sei do estatuto, Davi. Nem no Grêmio, nem no Inter. Então ele fica lá no conselho, vai lá dar palpite no conselho. O Conselho Internacional tem um monte de mala, como tem um monte de mala no Conselho do Grêmio também. Ele fica lá dando palpite dele como conselheiro e não vai trabalhar no Inter nem Eu no vou Grêmio. dizer, eu já me arrependi no ar, porque eu achei que o Celso era a solução. Mas quando ele perde para a estatística paupérrima do Inter no campeonato, aí não dá para... Qual é a tua suspeita de time, Davi? É que eu acho que eu não influenciaria a escalação antecipada no quesito, a Ponte Preta vai se armar em função disso. Eu acho que seria muito mais retorno para o Internacional. Na frente eu não mexeria. Acho que esse time da frente aí está interessante. Um jogo tá de tudo futebol, certo. futebol de velocidade. Com o Alex na frente. fora do time, inclusive. Claro, futebol de velocidade, porque eu acho que a gente vai precisar disso. Só que o que me preocupa é, não sabendo a escalação e existindo a possibilidade, por exemplo, outra pergunta que eu ia fazer, Berton, do Fabinho, de repente, ter treinado no time titular ou não,
É esse fator surpresa que já psicologicamente influencia a mas torcida. isso aí é robotizado. Só para concluir, eu vou te dizer o porquê que eu estou falando isso. Porque Já tira 5 mil tem um do outro problema muito sério nessa rodada, que é mais uma crítica que eu faço à CBF com relação à sua desorganização. Por que os jogos não são no mesmo horário se faltam 4 rodadas para acabar o campeonato? O Internacional pode entrar em campo hoje sabendo do que vai precisar ou não com relação ao resultado de Santos. Mas pode ser bom, pode ser ruim, mas pode ser bom. O maior teste para cardíaco dos últimos anos são 3 horas e meia de fortes emoções. Das 7h30 da noite às 11 da noite, todo mundo de fraldão e ajoelhado na frente. O REC brinca com essas coisas, Mas que eu tô levando muito a sério. Mas Na eu não estou brincando. Na realidade não são 3 horas e meia, na realidade o Internacional está mais de 25 rodadas nessa situação. Quanto tempo faz que nós estamos questionando aqui a posição do Inter no campeonato? Quantas vezes nós já dissemos que não caía e que em alguns momentos... Por isso que o Maineri é fã do Celso. Ele corresponde à expectativa do Maineri. Como é que não vai ser fã do Celso? Não, o Meneghetti disse, eu sou fã antigo do Celso. Trabalhei com ele, eu foi já meu fui. treinador. Ele é admirador do Celso Roth. Agora estão levando o livro Fernando Carvalho. Quer dizer, também escala junto com o Celso Roth. Eu tenho a menor dúvida Não digo que escala, mas eu perguntei aqui para ele ontem, ele respalda a escalação do Celso Roth. Não tem a menor dúvida. Eu acho que ele não escala, mas eu acho que ele respalda. E a observação do Maineri, ela é corretíssima, porque além de escalar, nós temos ali 2 dirigentes e um treinador que tem uma filosofia, um pensamento de futebol muito parecida. Ibsen Pinheiro, Fernando Carvalho e Celso Roth. Se der para botar 4 volantes, eles vão botar. Eu não sou fã do Celso, mas eu entre tapas e beijos. Agora é o seguinte, a frase pro relacionamento do Carvalho em relação ao Celso é uma só. Quem está no inferno abraça o diabo. Luciano me lembrou, a SWAT que chamaram, né? Isso. Fernando Carvalho, Ibsen Pinheiro, Chumbinho e Celso Roth. Celso Roth. Isso mesmo. Diz um amigo meu assim, melhor, vocês vão cair completo. A lesão do Ceará vai salvar o Celso Roth, desde que ele não invente o Fabinho. A lesão do Ceará, e ainda assim tem que aguentar o nervoso na lateral esquerda. Eu acho que o time mais inteligente do Inter seria com o Ceará na esquerda. Na esquerda, mas está lesionado. Mas eles colocam o nervoso, e o Fernando Carvalho gosta do nervoso. Que é o nervoso? Nervoso é o Jefferson. Faltou um outro questionamento. O Serras é banco? Banco. Mas aí é Serras ou Sacha. Aí eu acho que é isso equivale. Eu vou dizer, eu vou na linha Sacha marca mais. Que o Davi estava falando, e não é, isso aí pode ser bom, mas pode ser muito ruim, e eu temo por isso. Eu vou dizer, eu estou muito preocupado com esse jogo do Santos e Vitória. Eu temo que, eu temo que o Argel faça um crime na Vila Belmiro. E aí, o que vai se transformar o Beira-Rio? Porque essa história de que vai isolar o time, não tem como isolar. O ambiente do Beira-Rio está ligado nesse jogo. Tem que ganhar o jogo e pronto. Mas não é só isso. Aconteça o que acontecer na Vila, o Inter tem que ganhar. Não, tudo bem, mas isso é a praticidade da coisa. Aí tu está tirando a parte emocional. Então tem que mentir para os jogadores, tá 1-0. Mas não tem, mas o Ribeiro está falando da Vila torcida. A questão é a questão psicológica. Não é só a torcida, gente. É o time entrando em campo. Um empate lá do Vitória contra o Santos, são 2 pontos na nossa frente. Né? O Internacional já tem que entrar pensando, precisamos vencer para não depender da vitória. Mas a questão é a seguinte, se o Vitória ganha lá, o que adianta vencer? Adianta transferir para outra rodada a possibilidade de sair. Mas psicologicamente, como entra o time em campo? Esse é o meu questionamento. Óbvio que o Internacional tem que vencer as 4 partidas até agora. O meu questionamento é como entra psicologicamente em campo. É complicado. Por que não fazer o mesmo horário de jogo? Tu tem razão. Se o Vitória perder lá, se o Vitória ganhar lá, é melhor o Inter perder aqui. E termina com esse sofrimento. Não, para. Esse homem vai morrer. Esse homem vai morrer. Ele e muita gente. Mas estou falando sério também. Tu quer eutanásia. Já quer eutanásia. Não, mas eu estou falando sério também. Porque se eu tiver que estiver sofrendo até o dia 4 de dezembro, então que aborte esse sofrimento uma vez. Vamos ao intervalo, já voltamos com os donos aqui na Band. O confronto com o São Paulo pode ser encarado como um grande teste para o Grêmio, que está focado mesmo na final da Copa do Brasil. Vencendo o São Paulo no Morumbi, o Grêmio chega à pontuação de G6, mas não entra na zona de classificação para a Libertadores. Nem por isso se deve largar de mão o brasileiro. Afinal, o título da Copa do Brasil não está garantido. Ok, deve ser complicado pensar no jogo contra o São Paulo, tendo uma final daqui uma semana. Não tem quem não pense na final, né? Acho que tanto eu quanto muitas pessoas estão ansiosas, mas
A gente ter a cabeça no lugar para pensar só no São Paulo e procurar fazer um bom resultado lá. Mesmo tentando não pensar, o foco ainda é no Atlético Mineiro. Todo esse foco no Galo pode fazer com que os jogadores tirem o pé na hora do jogo. Já imaginou se um titular se lesiona hoje e fica de fora da final? O risco de lesão existe, mas será que vale a pena? Eu particularmente, eu vou colocar. Acho que se for para acontecer alguma coisa, vai acontecer, independente de dividido ou não. Se for para o cara machucar, o cara machuca. Então, eu particularmente vou colocar o pé sem essa de ficar tirando o pezinho. Nessa não é comigo, não. Depois dos paulistas, é a vez do Grêmio encarar os mineiros. E contra o América, não tem mistério. É o time reserva que vai jogar. Titulares serão poupados. Eu prefiro jogar quinta, domingo, jogar todos os jogos, é melhor. E a gente vai criando um ritmo de jogo melhor, né? Pelo menos pra mim. Então, se fosse jogar domingo também eu jogava, não tem problema nenhum. O jogo de hoje pode ser um teste para a final da Copa do Brasil. Ver como o time vai render será essencial para o técnico Renato. Acho que a equipe do São Paulo é muito qualificada, muito parecida com a do Atlético, né? Então, acaba sendo um teste sim pra gente. Ô Mainelli, seria bom o Grêmio ter uma atuação convincente hoje. Não falo nem de vitória, mas ficou uma imagem ruim depois daquele 0-3 pro Sport, né? O Grêmio tem que tentar se recuperar em cima de São Paulo, porque não que tenha uma obrigação, mas pelo menos para apresentar um bom futebol fora de casa, porque tem que pensar lá adiante na quarta-feira contra o Atlético Mineiro, porque é fora também. O Grêmio tem que ter consistência, os jogadores têm que estar conscientes de que esse jogo do São Paulo também pode significar a classificação mais adiante para a Libertadores, sem arriscar. Evidentemente que a preferência é ganhar pela Copa do Brasil, mas não arriscaria tanto. Eu acho que o São Paulo é um time que acho que não tem mais nenhum objetivo, uma coisa que possa dificultar o futebol hoje para o Grêmio. Então, lá em São Paulo hoje eu espero um bom resultado. São Paulo luta pela mesma 7ª vaga do Grêmio. São Paulo está... mas está 4 pontos atrás do Grêmio, né? Mas se ganhar, fica 1. Mas... E o Grêmio, só que tem uma diferença, né? Depois de hoje, o Grêmio não tem mais nenhum jogo difícil. O Grêmio tem o América, o Santa Cruz e o Botafogo em casa. O São Paulo tem Chapecoense fora, Atlético Mineiro fora e o Santa Cruz em casa. Não tem mais uma vaga com o negócio dos times do México? Mas não está definido ainda isso aí. Não está definido. Pode abrir. Pode 7 abrir. vai ter se o Cada Grêmio, Copa do Brasil. Se o Grêmio for campeão e estiver entre os 6. Se não, são 6. Tá, mas se o Atlético for campeão... Aí sim, aí são 7. Aí é garantido que teremos 7. Eu acho que esse jogo é bom pro Grêmio, que é um jogo que dá para jogar, Mainelli, com o São Paulo. São Paulo deixa jogar. E o São Paulo, tudo bem, tem uma esperança, eu acho, aí tá lembrando o REC, de chegar a G6 ou a G7, mas não tá mais no desespero disso. Tivesse mais 5 pontos, São Paulo estaria brigando para voltar à Libertadores, que é uma competição que tem muito a cara de São Paulo, é um tricampeão. Mas o São Paulo vai deixar jogar. Vem de uma goleada sobre o rival, sobre o Corinthians, quer dizer, tá com razoável sangue doce, fechando o seu ano, já tá olhando para 2017. Há 4 rodadas, né? Que acabou o campeonato, já está com sangue doce. E há pouco tempo ele estava lutando para não cair. São Paulo teve vitórias que colocaram hoje numa posição de segurança. Mas ele estava 1-0 para o Fluminense, o São Paulo estava arriscando entrar na linha de zona de rebaixamento naquela rodada. Virou para 4-1 no Rio. Ressurgiu no mesmo jogo. Mas mas é isso foi 3, que falta. Né? Acho que foi 3. 3 ou 4-1? 4-2. 4-2. Não foi nem 3-1, 4-2. 4-2. O fato é que esse tipo de jogo, de resultado, é que o Inter não tem, né? Essa desabrochada, assim, sabe? Um resultado que realmente fora de casa, que te eleva, que te... Hoje o cenário do Internacional ia até a última rodada brigando. Com certeza, vai ser. Eu fico imaginando a guerra contra o Corinthians semana que vem. Vai ser um horror. E aí, de novo, acontece, o Inter vai jogar na segunda-feira, eu acho que é uma vantagem, tá, Davi? Já saber o resultado de Vitória e Figueirense. Sim. E ainda mais com o jogo fora de casa. Que aí não tem a questão do torcedor contagiar o grupo de jogadores com tensão. A arrancada do Corinthians só é superada na ineficiência a do Geninho em 2006. Há 10 anos o Corinthians não ia tão mal. Nem quando arrancou com Carpegiani e depois Nelson Batista na sequência, para ir para a segunda divisão, foi tão ruim como a do Oswaldo Oliveira. Em 6 jogos ganhou uma partida só. Fazer guerra e o Paulo Pereira está comendo, hein? Ontem tomou um gol no final do Figueirense, aliás, tomou 2 para valer 1, e os 2 estavam impedidos. Quer dizer, o segundo gol que foi validado também estava impedido, Rafael. Vamos a São Paulo, capital paulista, falar um pouquinho do Grêmio dentro de campo com o nosso enviado especial, Bruno Ravazoli. Bruno, boa tarde.
Oi, Meneghetti, boa tarde. Mais uma vez eu mando um abraço a todos aí no estúdio, para aqueles que estão nos assistindo. Jogo considerado importante pelo Grêmio, 7h30 da noite contra o São Paulo no Morumbi. Importante por 2 motivos, Meneghetti. O primeiro, o Grêmio ainda não desistiu do G6 do Campeonato Brasileiro. E neste momento a distância para o 6º colocado Atlético Paranaense é de 3 pontos. Segundo motivo, os titulares não jogam desde o dia 2 de novembro. Naquele empate com o Cruzeiro pelo placar de 0-0. Ou seja, o Grêmio vai buscar no jogo de hoje a retomada da confiança, ritmo de jogo, e o técnico Renato Portaluppi terá um duelo bem interessante para ajustar os últimos detalhes pensando na final da Copa do Brasil. O time é aquele que nós já conhecemos, com o retorno do Edilson na lateral direita, ele que está com efeito suspensivo, só que o Renato não conta com Kahneman. Renato escala Wallace Reis ao lado de Pedro Jeromel. É um prejuízo. É um prejuízo. E o Kahneman está pendurado, né? Joga a primeira contra o Atlético Mineiro pendurado. Esse jogo é exatamente para isso, né? O Renato está certo quando diz, ele corre o risco de perder alguém por lesão. Sim, corre, né? Mas eu prefiro que jogue para não entrar naquela história de descansado demais, Meneghetti, na hora decisiva. Né? E é isso que pensa o Renato ou o Bruno Ramazzoli? Exatamente, Ribeiro. Isso foi dito pelos jogadores ontem aqui em São Paulo. O Wallace e o Pedro Rocha disseram que não tem como tirar o pé numa hora dessas, porque o jogo de hoje serve como um treino de luxo. E eu me lembro, e se não me engano essa frase é do Roger Machado, quem treina fraco, joga fraco. Quem treina forte, joga forte. Ou seja, o Grêmio não vai baixar o ritmo hoje contra o São Paulo com medo de entrar um pouco mais frágil contra o Atlético Mineiro. Então é jogo para jogar sério. O Grêmio valoriza muito este jogo contra o São Paulo hoje à noite no Morumbi. Se para a tabela de classificação vale para a G6, vale também e muito para a Copa do Brasil. Marcelo Groy, Edilson, Jeromel, Wallace Reis e Marcelo Oliveira. Wallace, Maicon, Ramiro, Douglas, Pedro Rocha, na frente o Luan. O Everton está recuperado de uma inflamação na garganta, fica no banco de reservas. O Miller Bolanhos, que foi titular da seleção equatoriana, aliás, muito elogiado pela imprensa do Equador, fez gol e deu assistência nesses últimos 2 jogos da seleção do Equador. Bolanhos retorna direto para Porto Alegre e vai ser titular no domingo contra o América Mineiro. Hoje, Meneghetti e colegas, último compromisso dos titulares antes do jogo contra o Galo, porque no domingo o Grêmio vai colocar reservas contra o já rebaixado América Mineiro. E acerta, tá certo, tem que preservar. Bruno Ramazzoli, obrigado pela tua participação aqui conosco. Boa tarde e noite de trabalho aí em São Paulo. Um abraço, reforçando, jogo às 7h30 no Morumbi. Muito bem. Simon Bianchini, Central Band do Esporte. Alô, Simon. Meneghetti, eu estive hoje pela manhã pela Rádio Bandeirantes FM 94,9 AM 640 na concentração do Internacional, localizado em frente ao Parque Marinho, muito próximo inclusive do estádio Beira-Rio. Pois então, conversamos, eu e Ribeiro Neto, com Nilton Drummond, executivo do Internacional, faz parte do departamento de futebol. O Inter, que analisou a tabela de classificação, ontem teve uma novidade, ao menos o Sport perdeu em casa para a equipe do Cruzeiro. E o Inter coloca agora o Sport, diferente do discurso ontem do Fernando Carvalho nos donos da bola, que o Sport agora sim voltou para a briga contra o rebaixamento, já que o Inter vencendo hoje a diferença será mínima. O Inter é o 17º colocado com 38 pontos, o Sport é o 15º com 43 pontos. Então o Inter acredita que o Sport voltou para a zona do limbo na briga contra a degola. 2 pontos atrás do Sport. E o Sport ainda tem, em cima da informação do Simon, da percepção lá que tem o Internacional, através do seu executivo, o Sport tem o Atlético Paranaense no final de semana fora, em Curitiba, onde o Atlético é mais forte. Tem o América Mineiro fora, esta em tese é uma barbadinha, embora o América já esteja relaxado, e depois encerra com o Figueirense em casa. Mas quem ganhou do Grêmio, né? Pode ganhar de... Diga lá, Rec. Pois olha, quero informar que a Mais Sons trouxe para o Rio Grande do Sul a nova tecnologia em aparelhos auditivos. O Lucas está feliz da vida com o resultado. Deem uma olhada nesse recado aí. Você sabia que cerca de 80% dos pacientes que colocaram prótese não se adaptaram? Isso acontece porque próteses tradicionais apenas amplificam o som para dentro do conduto auditivo do paciente. A Mais Sons trouxe para o sul do país a nova tecnologia de prótese auditiva. Ela seleciona
frequência por frequência, de acordo com a perda auditiva do paciente, proporcionando uma qualidade sonora 4 vezes maior que os aparelhos atuais. Aparelhos sem necessidade de troca de pilhas, com controle remoto e toda a tecnologia digital. O aparelho antigo é aceito como parte do pagamento. O paciente com deficiência auditiva necessita de um acompanhamento médico e fonoaudiológico. Ligue e agende uma avaliação médica. Ligue Mais Sons. 33 77 70 73. É isso mesmo. Basta ligar para este número, 51, para fora da Grande Porto Alegre, 33 77 70 73, e marcar sua avaliação para ter a oportunidade de experimentar esta tecnologia que tem a qualidade sonora 4 vezes maior que os aparelhos atuais. Mais Sons, o nome disso tudo, Meneghetti. Muito obrigado, Rec. Já voltamos com os donos aqui na Band. Estás na marca do pênalti, Ribeiro. Vai te acostumando, viu? Vai te acostumando, vai ficando na marca do pênalti. A pergunta vem de Cachoeirinha. Muito obrigado ao Deiver Chaves Barbosa. Deiver, obrigado pela tua participação conosco. O que é mais difícil, Ribeiro Neto? Pergunta o Deiver. Bolanhos fazer o gol do título do Grêmio ou Seiras salvar o Inter do rebaixamento? Bom, é mais difícil o Seiras, porque o Seiras não vai jogar, né? Bolanhos tem chance. Ele tá jogando quando ele entra, né? Simon, interatividade, por favor. Pelo Facebook, os donos da bola RS. Você vai lá no Facebook, curte e interage também pelo Facebook. O Eduardo Lopes, o Grêmio vai engolir o Atlético Mineiro e vai quebrar a cara do STJD. O Ellerson Lentino, o Inter não vai cair e o Grêmio não vai ser campeão. Tá apostando, ele deve ser torcedor do Inter. Já o Colorado, o Giovanni Estevão, pelo Facebook tá dizendo o seguinte: eu sou colorado, mas o que fizeram com o Grêmio foi sacanagem. Muito bem. O Manelli, tu acha que o Grêmio é favoritaço contra o Atlético Mineiro mesmo? Não, de forma nenhuma. O resultado, eu lembro aqui, o Grêmio jogou muito bem contra o Atlético, o Robinho foi lá, empatou o jogo, e o Atlético tem um grupo muito bom. Tá? O Lucas Prato agora na Argentina, né, fez a bucha dele lá, então é um time muito perigoso. Isso que o Fred não pode jogar. Não pode jogar como o Brasil. Mas imaginem aí a situação que o Grêmio vai enfrentar, e eu acho que fazendo um gol lá, o Grêmio é campeão. Mas tem que fazer um gol lá. Não tem gol fora, tá? Não tem gol fora na final. Não tem gol fora na final. Desde o ano passado. Então, perder por 1-0 ou perder por 2-1. Muito nervoso para hoje à noite, Davi? Eu até ia comentar uma coisa antes sobre o Grêmio, para desviar um pouco o foco. Na realidade, o Atlético Mineiro tem um banco de reserva de titulares, né? Mas a Ponte Preta. Tá aí a Ponte Preta. O que eu posso pedir aqui para o torcedor do Internacional é que vá ao estádio, como tem feito o ano inteiro. É a segunda ou terceira maior média de público do Campeonato Brasileiro. O Internacional precisa mais uma vez do teu apoio. E, por favor, não vaiar enquanto não terminar a partida. O Internacional precisa demais do apoio do torcedor. Vamos colocar mais 40, 45 mil torcedores lá, porque é assim que o Internacional tem vencido dentro do Beira-Rio. Voltaremos amanhã, 12h30. Ótima quinta-feira a todos vocês. Tchau.